Abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Hoje a mensagem é a resposta para tudo. A resposta para tudo. Eu sei que todos nós buscamos respostas. Todos nós temos diversas necessidades. Conforme a vida vai passando, conforme as situações vão acontecendo, tem situações, necessidades que nós temos e outras que nós mesmos criamos. A gente arranja alguma situação, a gente pretende algo e em tudo isso nós temos sonhos, nós temos decisões a serem tomadas, temos direções para seguir e dentro dessa necessidade ou dessas necessidades em diversas áreas que temos, nós procuramos as respostas. Todos nós queremos acertar. E a mensagem nessa noite vai nessa direção. Eu quero ler Mateus 6, do versículo 25 até o 34 com você. Tá bom? Uma passagem bem conhecida e nós vamos nos aprofundar nela. Jesus disse assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Senhor Deus Todo-Poderoso, que a tua palavra declarada venha como espada de dois gumes, atingindo o nosso espírito, a nossa alma, fazendo divisão entre eles, para que possamos discernir espiritualmente a tua palavra e que ela, ao entrar em nossos ouvidos, ela gere fé, gere transformação, que possamos crescer não somente no entendimento, mas na prática do que a tua palavra ensina. Assim nós oramos com o nosso coração agradecido pela tua presença em nossas vidas. Reina nesse lugar, Senhor. Importa que tu cresças e nós venhamos diminuir, em nome de Jesus. Amém. Então, as coisas desse mundo, elas vão trazendo compromissos e preocupações para cada um de nós. Talvez você esteja passando por algumas preocupações nesse tempo, todos nós temos. Eu tenho, de manhã cedo eu estou saindo do meu dia de folga para resolver várias situações minhas. Os últimos dias de folga têm sido assim, algumas preocupações com relação a uma coisa, outra e tudo mais. Faz parte da nossa rotina da vida. Nós temos decisões para serem tomadas. Nós temos os nossos compromissos, trabalho, família, tem projetos e tudo mais. E as preocupações fazem parte da nossa vida. Mas
independente se ela seja no âmbito familiar, no âmbito profissional, amoroso, ou mesmo ministerial, existe um problema. Nós já vamos começar aqui, já entendendo que para acharmos as respostas, deixa o versículo 33 projetado lá para mim, por favor. Nós precisamos, para encontrar a resposta para tudo, nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Todas as coisas, elas têm o seu lugar. Todas as nossas situações da vida têm o seu lugar. As nossas preocupações estão relacionadas a essas coisas. E elas têm o seu lugar. A nossa família tem o seu lugar. O nosso relacionamento conjugal tem o seu lugar. Os nossos filhos têm o seu lugar. Nosso trabalho tem o seu lugar. Nosso projeto de futuro tem o seu lugar. Nossa espiritualidade tem o seu lugar. Mas em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. O nosso erro é quando nós invertemos a ordem de prioridade. Quando nós não colocamos o reino de Deus no primeiro lugar. Ninguém quer errar. Todo mundo aqui quer acertar. E Jesus já nos ensinou como acertar, como encontrar a resposta para tudo. Então, se nós temos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão supridas da medida certa, do tempo certo, da forma certa. Só que duas perguntas nós vamos aqui responder nessa noite, para que possamos encontrar as respostas. As Escrituras vão nos ensinar nessa noite, amém? Vamos juntos? A primeira pergunta sobre reino de Deus é o quê? Como é o reino de Deus? Para que possamos encontrar as respostas. Porque estamos aqui com o coração unânime. É verdade, nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Só que isso fica um pouco vago, fica um pouco abstrato. Como é isso na prática? Né? Primeiro a gente precisa entender o que é reino de Deus. Está vendo na sua cabeça? Reino de Deus seja a minha frequência no culto. Então, colocar reino de Deus em primeiro lugar significa eu estar presente no culto, na célula, né? Não faltar. Isso faz parte, mas isso não resume reino de Deus. Faz parte dos hábitos, das práticas sobre reino de Deus. Buscar reino de Deus em primeiro lugar, o meu tempo devocional, o tempo que eu tiro a sós com Deus, diariamente, pelo menos lá meia hora, 1 hora, 20 minutos, 15, mas que eu tenho uma frequência de buscar a Deus no meu individual, me retirar para Deus. Sim, isso também faz parte do reino de Deus, mas não resume o reino de Deus em cima disso. São vários hábitos, práticas que nós temos, e temos falado sobre isso, sobre o reino de Deus, sobre como viver a palavra de Deus na prática, mas vamos entender aqui algumas coisas. Como é o reino de Deus? Para que a gente possa encontrar as respostas certas para tudo. Porque se buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. A gente vai encontrar as respostas para tudo. Então, vamos ler Lucas 17, 20 e 21. Nós vamos ver aqui algumas passagens, tá? Lucas 17, versículos 20 e 21. 17, 20 e 21 diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus, ele veio a nós através de Jesus. Aqui é Jesus falando. O reino de Deus vem a nós através dele. É somente através de Jesus que nós temos acesso ao reino de Deus. E aí podemos buscá-lo em primeiro lugar. O mundo espiritual está ativo. O reino de Deus é invisível. O reino de Deus governa tudo no campo visível.
Nós temos acesso ao reino de Deus por meio de Jesus. E podemos então influenciar o mundo natural, físico, através da nossa vida no reino de Deus. Só que reino de Deus é invisível. Reino de Deus não é palpável. É uma conexão de espírito. O nosso espírito ligado ao Espírito de Deus, como cantamos aqui. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, há uma guerra no mundo espiritual. Existe um mundo espiritual paralelo, como já falamos aqui em alguns domingos anteriores, abordando sobre esse mundo espiritual. Então, precisamos ficar acesos, ligados diariamente, que existe uma batalha no mundo espiritual, uma guerra a qual você está envolvido. Existe uma batalha de conquista pela tua alma. Existe uma batalha de conquista pela sua alma. Jesus fez a obra dele e abriu o caminho de amor para que você viva o reino de Deus já nesse tempo agora. E o inimigo, o adversário, Satanás, ele procura criar caminhos para você dar lugar ao inimigo, como diz lá em Tiago, e você sair do caminho da bênção, achando que está no reino de Deus porque você está na igreja, está na célula, está em alguma coisa, ou é membro, alguma coisa, e você se engana, porque na verdade muitas vezes já está saindo do trilho do reino de Deus, já está desconectando do reino de Deus. Isso é um perigo, isso é um engano. Então, primeira coisa, nós entendermos que o mundo espiritual está funcionando. E conforme nós vamos intensificando a nossa morada no reino de Deus, em espírito, vamos aprendendo isso, nós vamos compreendendo melhor as coisas que acontecem. Aí a gente vai entendendo por que numa semana bateram no carro do Marcão, na outra semana bateram no meu carro, na outra semana bateram no carro da Giana e hoje bateram no carro do Aristides. A gente sabe que está tendo uma guerra, nós estamos tudo ligados. Nós temos falado sobre isso. Existe uma guerra no mundo espiritual. Por quê? Porque Deus está fazendo algo maravilhoso no nosso meio. Esses testemunhos que a gente escuta, de transformação de vida, de família, que na verdade são gerações sendo transformadas, pessoas sendo transformadas, pais sendo transformados que vão educar melhor seus filhos. É um projeto de vida que Deus projetou lá desde o início. Um projeto de transformação, jovens aí buscando a Deus. Estava aqui na oração sexta-feira, uns estavam no mistério, acabou a oração, a gente teve que mandar embora, porque a gente vai embora, vamos fechar aqui, vocês querem dormir aí? Pode ficar. Estavam no mistério aí em cima, os jovens buscando a Deus. Isso é só o Espírito Santo que pode fazer, não é verdade? E a gente sabe que o mundo espiritual está funcionando. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E temos que ativar o nosso posicionamento nessa guerra. Temos que ficar ligados. Aí numa semana minha esposa sonha que tinha um boi atrás dela, na outra semana, aí a Patrícia não sabia. A Patrícia do Aristides, lembra? Aí, engraçado que bateram nos nossos carros, né? O boi atrás dela, mas não conseguiu pegar. A Patrícia a mesma coisa. Era um boi também? Sei lá. Aí, estava atrás dela, não conseguiu pegar. Engraçado que bateram no meu carro, bateram no carro deles também. Você está vendo a conexão? É que a gente representa a igreja, representa o povo de Deus. Por que está vendo esse ataque? Porque algo lindo está acontecendo. E é óbvio que vem retaliação. Então nós temos que ficar ligados no que está acontecendo. E tem muita bênção pela frente. Já tem acontecido e tem muito mais. Continuamos na guerra, continuamos avançando, entendendo que o reino invisível está funcionando. Então temos que nos posicionar. Aí hoje a irmã manda um sonho para mim que ela teve essa noite, né? E a mensagem do sonho é a seguinte: se revistam, não é para ninguém ficar com medo não, tá? Mensagem para o momento: se revistam das armas espirituais, porque está vindo retaliação com um nível maior na hierarquia espiritual. Eu vibrei, glória. Aí você talvez você, ai meu Deus, que é meu Deus nada, glória a Deus. Sabe por quê? Porque se está vindo exército mais forte, é porque nós estamos entrando em outros territórios espirituais. O nível de conquista é outro, está visível, a gente está percebendo isso. Então, veio a mensagem e falou: Serjão, Ana Paula, se aprumem e busquem outro nível.
Né, amor? Já começou hoje. Não vou esperar. Entende? Já entramos num propósito, já entramos... Porque a pegada é forte e nós vamos para frente, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E acabou-se. E nós vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Não tem. Vamos para frente. Nós vamos avançando, vamos guerreando e vencendo. Agora, essa é uma palavra para a igreja, tá? Porque no sonho, não vou aqui contar os detalhes, mas tinha representações ali, tá? E tinha um sinal ali naquele sonho que fala sobre evangelismo. Era uma pessoa que estava sendo atacada também, e era da família da pessoa, e essa pessoa a gente discerniu que representava evangelismo na igreja. E o ataque estava ferrenho. Para quê? Para matar a família, para matar o evangelismo. Por quê? Porque nós estamos avançando. E nós vamos ganhar pessoas para Jesus. Deus está movendo o nosso coração, está despertando uma chamada evangelística. O que aconteceu ontem lá? Aí vi lá o negócio dos jovens ali. Vocês foram ontem saindo daqui? Lemes? Onde era o madrugadão. E aí saíram de lá, foram orar. É isso, né? Me corrija aí se estiver errado. Ontem à noite, de madrugada, e vocês saíram aqui de noite, foram orar pelo rapaz que estava atendendo vocês, estava atendendo eles, aí eles estavam saindo e vamos orar. Aí um ajudou o outro lá, chamaram o cara, podemos orar por você? Aí foram orar por ele, né? E aí o cara ficou, meu Deus. E aí um foi lá, abraçou o rapaz, deixa eu te dar um abraço e tal. Aí o rapaz contou, meu Deus, eu tinha esses dias, sei lá que dia que era, não me lembro. 2 dias atrás, começou a chorar e pediu para Deus, Deus me dá um abraço. Aí quando eles abraçaram, o rapaz falou, meu Deus, é Deus me abraçando. Olha só, olha o mistério. Jesus, olha aí. E aí ele falou o quê? Que trabalha de noite, não dá para vir, mas já falou que já vou estar com vocês. Olha aí, isso é vida, restauração de vida. Então tem um monte de coisa acontecendo, tem milagre acontecendo aí. Se eu desse o microfone para minha esposa, não ia pregar. Né? Porque ela vai contar um monte de milagre que está acontecendo nessa oração da terça-feira, gente sendo curada no corpo, no físico, na alma, né? Várias coisas acontecendo, e assim vai. A gente poderia fazer um culto só testemunho, quem sabe a gente faz, né? Para poder edificar a fé. Então, o reino espiritual é invisível, e nós temos que ficar ligados, antenados, para que possamos avançar, para que não venhamos ser enganados. Segundo aos Coríntios, vou passar aqui rapidinho, segundo aos Coríntios 4, de versículos 16 a 18, diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, por um tempinho, estão produzindo para nós uma glória eterna, glória, que pesa mais do que todos eles. Assim, preste atenção, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Continuamos marchando nessa pegada. Isso é reino de Deus. Vamos para outro aspecto sobre como é o reino de Deus. Romanos 14, 17. São 9 versículos aí, anota aí. Romanos 14, 17. Mostra para nós que reino de Deus é uma condição que não depende de fatores externos. Diz assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então, o reino de Deus, ele não depende do que a gente tem aqui fora. O reino de Deus não depende do suprimento que temos, se está satisfatório ou não. Reino de Deus não é algo de fora para dentro, é algo de dentro para fora. É alegria no Espírito, é justiça e paz. Reino de Deus é algo que vem de dentro, está na presença do Espírito Santo de Deus. É algo que vem no nosso espírito e transborda na nossa alma. E é algo poderoso, maravilhoso, que traz resiliência, que traz fortalecimento, que traz renovo, porque a presença de Deus em nós é algo que não dá nem para explicar direito. A gente só busca, experimenta, coloca em prática e testemunha para que outros possam também experimentar. Então, é algo que nós devemos buscar na presença de Deus, buscar mais a presença do Senhor, para que possamos
sentir, viver essa alegria, essa paz, essa justiça no Espírito, não nas coisas que estão ao nosso redor. A situação é que nós buscamos primeiramente não o reino de Deus, mas o suprimento externo, as nossas necessidades externas, aquele dinheiro para pagar as contas, buscamos aquele relacionamento para estarmos emocionalmente supridos, buscamos uma situação para que possamos alcançar um objetivo, um projeto e um sonho, e muitas vezes fazemos isso cedendo o primeiro lugar, não colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Aí nós erramos. Quando a gente inverte a ordem de prioridade e colocamos então o reino de Deus em primeiro lugar, isso é fé, crendo que todas as coisas vão ser acrescentadas. Vamos lá, vamos para frente. Lucas 13, 18 e 19. Lucas 13, 18 e 19. Olha só sobre o reino de Deus. Nosso mestre Jesus falando. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Olha só, Jesus vai fazer uma ilustração para nós agora. Escuta Jesus falando, através da minha voz feinha. Vamos lá. Com o que eu compararei, é como um grão de mostarda. Olha o tamanhozinho. Um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore. E as aves do céu se fizeram ninhos em seus ramos. É algo maravilhoso, não é mesmo? Uma sementinha, algo tão pequenininho. Vem a vida de Deus sobre aquela sementinha e aquela sementinha começa a milagrosamente crescer de uma forma extraordinária. E vem as raízes, e vem o tronco, e vem as folhas. Você imagina? Sabe, aquilo crescendo, é algo espetacular, é extraordinário que o homem não consegue replicar. E ela fica tão frondosa, e aí vem as aves e fazem ninhos ali, dá lugar para... Olha que maravilha, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que o reino de Deus pode parecer insignificante para algumas pessoas. Pode parecer algo muito pequenininho, muito fraquinho, mas reino de Deus, para os que creem, gera milagres inacreditáveis, milagres extraordinários em todas as áreas das nossas vidas. E Jesus está falando para você nessa noite: creia, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque essas coisas que estão te trazendo preocupação serão acrescentadas. Amém? Vamos para frente então, respondendo a segunda pergunta. Respondemos a primeira aqui. Como é que é o reino de Deus? Ele é invisível, ele é espetacular, ele pode parecer pouca coisa aqui para esse mundo, as pessoas não dão muito valor, mas aqueles que são filhos de Deus creem e buscam em primeiro lugar. E experimentam milagres na sua casa, experimentam milagres na sua família, experimentam milagres diversos em todas as áreas da sua vida, porque a vida de quem anda buscando o reino de Deus e a sua justiça é uma vida de aventura maravilhosa, uma vida de desafios, é uma vida de conquistas, é uma vida de descobertas maravilhosas, é uma vida que não fica parada, não tem água parada, não tem mornidão, a coisa aquece, porque quanto mais a gente busca o reino de Deus, mais a gente descobre que é maravilhoso demais, mais a gente quer, mais a gente anseia, mais a gente deseja, experimenta os milagres sobrenaturais, vai experimentando de milagre em milagre, vai entendendo como que funciona, vai querendo entender mais, vai querendo conhecer o coração de Jesus, vai querendo conhecer como que funcionam as coisas espirituais e vai buscando mais algumas coisas aqui que a gente vai falar. Entendendo isso, que o reino de Deus, ele realiza algo de dentro para fora, é uma condição no nosso interior que não se influencia pelas circunstâncias externas. Então vamos responder a segunda pergunta. Como então permanecer no reino de Deus para termos as respostas para tudo? Como permanecer no reino de Deus para termos as respostas para tudo? E aí o negócio pega. E aí eu vou chamar você, porque até agora eu acho que todo mundo está querendo. Amém? Todo mundo quer o reino de Deus em primeiro lugar? Porque é maravilhoso demais, é tudo de bom. É tudo de bom. Agora, tudo na vida exige
um passo a passo, um caminho. Tudo tem um preço a ser pago. Ou é financeiro, ou é de energia, ou é de tempo, tudo tem um preço a ser pago. E para o reino de Deus não é diferente. Primeiro versículo que nós vamos ver aqui é João 3, capítulo 3, os versículos 3 a 5, e ali Jesus bate um papo com Nicodemos, que é um fariseu lá da sinagoga, um homem de alto escalão, um homem muito considerado lá, o religiosíssimo da época ali, topzera lá no meio dos fariseus, um homem que conhecia a Torá, conhecia a palavra do Senhor, que era o Pentateuco até aquela época, e também os livros dos profetas. Nicodemos era top. E aí existe um papo ali entre Jesus e Nicodemos, e a gente vai ver lá, João 3 em diante. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, o topzão: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: se me permita, digo-lhe a verdade, Nicodemos. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem aqui quer reino de Deus? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É só nascendo de novo. É só pela água e pelo Espírito. Não se resume a se manter numa religião, a se manter numa igreja. Não se resume a viver uma vida religiosa. Sabe qual é o problema? Muitas vezes, de forma inconsciente, nós achamos que estamos bem porque estamos cumprindo a nossa liturgia espiritual, os nossos compromissos eclesiásticos, a nossa frequência nos compromissos da igreja. Nós então achamos que estamos bem por causa disso. Não é isso que nos leva a viver reino de Deus. Essas coisas fazem parte de quem vive reino de Deus, mas não é isso que determina. Porque quem vive reino de Deus vive tudo isso, óbvio. E quer cada vez mais. Quer se entregar mais. Mas tem muitas pessoas que vivem isso, cada uma no seu nível, mas não estão vivendo o reino de Deus. Não estão acessando o reino de Deus. Porque às vezes acham que eu já me batizei. Eu já nasci de novo. Nascer de novo é todo dia. É uma entrega permanente. Às vezes a pessoa acha que vai dar carteirada no céu. Não, já me batizei aqui, ó. Estou falando, batizei na igreja, na IBG, lá, ó, na Assembleia, na Quadrangular, na qualquer denominação. Carteirada. Não é carteirada, não. Porque Deus sonda o coração e prova a mente. E é só nascendo de novo. Nascer de novo é entrega permanente da sua vida para Jesus, sendo transformado pela palavra de Deus. A água fala de palavra de Deus. A água fala de purificação, purificado pela palavra. Quem acessa o reino de Deus sabe que está sendo transformado todo dia e busca essa transformação. A religiosidade faz o seguinte: faz a gente achar que a gente está legal. É um engano. Faz a gente se acostumar com a vida que a gente leva. Reino de Deus é o novo toda hora. Reino de Deus é novidade de vida, porque nós estamos numa condição afastada de Deus. Jesus veio para nos religar a Deus e nos religou. Quem aqui já entregou sua vida para Jesus, foi batizado, já recebeu o acesso, recebe o direito, o poder de ser feito filho de Deus. E é claro, para viver como filho tem que então viver como filho. E aí então recebemos essa condição e começamos a buscar isso. Quanto mais a gente busca, mais a gente percebe que tem coisas para ser transformado. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza que tem a tendência de ir pelo caminho errado, ela vai sendo cada vez mais descoberta por nós, revelado pelo Espírito.
Porque nós buscamos. Quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente enxerga aquilo que está sujo, aquilo que está errado. Quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente acessa o reino de Deus, mais a gente consegue enxergar as áreas que precisamos de, Tramontina, corte rápido. Estou fazendo a propaganda aqui, merchandising, né? Não ganho nada para isso aí, né? É aperfeiçoamento. Então, quem nasceu de novo e quem renova a sua vida em Jesus todos os dias, fica numa busca frenética de querer mais de Jesus. Quem busca reino de Deus em primeiro lugar, vive com sede de transformação, ser lavado pela água, ser lavado pelo Espírito Santo, anseia em ter relacionamento com Ele. Deixa lá o versículo projetado 6. Ele quer todo dia, e mais, adquirindo uma nova mentalidade. Romanos 8, versículos 5 e 6. Olha o que está escrito. Romanos 8, 5 e 6 dizem assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito Santo, Espírito, letra maiúscula, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aleluia. Mentalidade do Espírito. Repita essa oração comigo assim: em nome de Jesus, eu vou crescer na mentalidade do Espírito. Todos os dias da minha vida, eu repreendo toda distração, todo engano, mando embora tudo que tenta me envolver, tirar meu tempo, me enganar, me distrair. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu renuncio mentalidade da carne e assumo mentalidade do Espírito. Mentalidade no Espírito, que é vida e paz. Amém? Você recebeu isso de quem? De Jesus. Dê a salva de palmas para Ele então. Receba Jesus. Aqui está crescendo o número de pessoas com a mentalidade no Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Então nós vamos crescendo na mentalidade do Espírito, nós vamos buscando essa transformação, porque quanto mais nós vamos conhecendo o Espírito Santo, quanto mais nós vamos conhecendo a Jesus, a gente vai vendo o quanto que a gente precisa mudar para sermos parecidos com Ele. Então é transformação constante. E eu pergunto para você, qual é a transformação de hoje? Qual é a transformação do momento? Em todas as áreas. Porque se você não está ligado que tem uma área que você precisa de libertação hoje, que você precisa de cura hoje, você está com a mentalidade da carne. Amém? Então já fica ligado a partir de agora para entrar na mentalidade do Espírito. Porque se você não sabe, vou te dar um conselho. Comece a orar, faça um propósito, orar todo dia, tal hora, lê a palavra, buscar em Deus, faz um jejum, entra no período de jejum. Na verdade, quero dar essa sugestão para toda a igreja, mediante a mensagem que Deus mandou hoje. Então, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a essa igreja. Entre num propósito de consagração, se possível, eu acho que né? Porque você está buscando o reino de Deus, de jejum e oração. Amém? Fica a dica, porque nós precisamos nos revestir. Tem bênção vindo, tem muitas coisas vindo de forma individual, de forma coletiva. Já estamos experimentando, vamos experimentar mais ainda, porém, toda conquista demanda de um esforço, demanda de algumas atitudes. Então eu quero te convocar a entrar nessa pegada nova, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, fazer tudo o que a gente tem que fazer para buscar o Senhor, buscar o reino de Deus, ter uma mentalidade no Espírito, faça tudo o que tiver que fazer, tudo que for orientado a você para a família local. Vamos em frente para a gente poder continuar vencendo e avançando. E aí então, vamos para Lucas 18, versículos 16 e 17. Uma passagem que eu amo. Vocês sabem que eu amo criança, né? Eu sou um crianção, né? E aí você vê Jesus falando assim, Lucas 18, 16 e 17.
Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. A quem? As crianças. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Não precisa nem explicar mais as palavras de Jesus, né? Vamos passar para frente. A questão é altivez, malícia, orgulho, justiça própria, achar que está bem, não precisa aprender. Ah, não, ouvi no seminário de casar, não, eu tenho um casamento tranquilo, né? Mas aí, vou falar de novo, cadê o seu Demar? O seu Demar Dona Terezinha, levanta a mão, seu Demar Dona Terezinha, minhas inspirações, levanta a mão, meus queridos, tá lá, ó. Quem não conhece o Demar Dona Terezinha, levanta, Dona Terezinha, mulher de Deus, 47 anos de casado, casamento, a filha está aqui, né? Estava ontem no seminário de casais, poderiam pensar, não, nós estamos filhos, estamos 47 anos de casado, está tudo tranquilo, nós somos uma bênção, e somos uma bênção, mas estava aqui, buscando mais, coração de criança, coração disposto a aprender, coração puro, aberto, humilde, coração como criança que acessa o reino de Deus, que vive o reino de Deus, que acessa o espiritual. Agora, não precisa, não, né? Casar, não, modo de crescimento, não precisa não. Meu Deus, saúde na alma, não, Jesus já curou minha alma, está tudo certo, estou bem, estou quase indo para o céu. Precisa fazer, não. Agora, você tem coração de criança, saúde na alma, dia 26. Para você ser curado mais na alma, você vai se conhecer aí. Você vai conhecer coisas em você que você não conhece. Amém? Fica a dica. Então, para acessar o reino de Deus, é um coração como criança. E o Marcos 10. Marcos 10, 23, agora vem a reta final e agora começa a apertar o parafuso. Se ajeita na cadeira aí, dá uma ajeitada para ficar acomodado aí, porque vem chumbo grosso agora. Marcos 10, versículos 23, eu vou ler o 23 até o 27 só para ser em partes, não ser o negócio tudo de uma vez só. Vamos lá. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos. Vamos lá, para começar, quem quer ser discípulo de Jesus aqui? O papo é para quem quer ser discípulo. Quem quer ficar só na multidão, né? Aí tudo certo, fica do jeito que você quiser, Jesus respeita, mas o papo é para quem quer ser discípulo. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles, imagina aquele olhar raio laser de Jesus, que transmite ao mesmo tempo amor e apreensão, que será que vem? Imagina Jesus olhando para você agora, Jesus olhou para você, aí você viu aquele raio laser ligando. E aí ele vai dizer para você, ele é bom demais. Não sei se você no teu quarto, no teu tempo a sós com Deus, você já teve experiências como essa. Quero te estimular, busca mais o reino de Deus, você tem uma experiência sobrenaturais, parece que o céu abre, você até esquece de onde você está. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. O que Jesus estava ensinando aqui? Ele não está dizendo, não está se referindo à classe social. Ele não está falando, meu Deus, então os ricos, todo mundo tem muito dinheiro, então é difícil entrar no reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer aqui? Não é classe social, são as riquezas, o apego às riquezas, o apego ao material. Esse é o ensino por trás da ilustração.
O apego às coisas materiais nos impedem, ou melhor, nos impede de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque acabamos tendo tantas coisas que têm prioridade e assumem o primeiro lugar, no lugar de Deus. O ensino aqui é, se nós continuarmos apegados às coisas do mundo, nós não entramos no reino de Deus. Sendo cada vez mais desapegados desse mundo e dos enganos que ele oferece, dos bens, do dinheiro, do poder, do reconhecimento, do status. Eu achei engraçado que o Dick falou isso no começo aqui. Eu falei, de onde esse cara tirou esse negócio? Está lendo a minha pregação? Tu leu meu papel aqui lá na minha casa? Tu foi lá em casa escondido? Não. Ele usou as mesmas palavras que eu estou usando aqui. É mistério ou não é? Ele falou as mesmas palavras. Bem, dinheiro, poder. E falou status. Eu falei, não, peraí, status não, peraí, guarda para mim. Deixa eu falar depois. Evidência. Essas coisas nos fazem ficar apegados a esse mundo e nos tiram do caminho do reino de Deus. Projeção pessoal, são coisas desse mundo. Se nós estivermos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, o que tiver que vir, vai vir. Aí se Deus quiser dar dinheiro, dar poder, dar status, evidência, mas nós com o coração no Senhor. Não olhando para nós mesmos, para a gente aparecer. Aí a gente fala assim, né? Importa que eu cresça e o Senhor diminua. Aí não, né? Então importa que eu diminua e o Senhor cresça. Aí se Deus quiser dar outras coisas, eu creio que dá mesmo. Porque para quem tem o coração de criança, quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, encontra sim. Encontra sim. Que Deus falou, Jesus mesmo falou, que é para nós brilharmos, deixarmos a nossa luz brilhar. A lâmpada não é feita para ficar embaixo da mesa. É para ficar no lugar apropriado ou no candelabro, para iluminar todos. E ele ainda fala, brilha essa luz. Essa luz é para brilhar mesmo. Agora, com o coração no reino de Deus. Essa luz que vem de Deus só vai brilhar se nós estivermos conectados com o reino de Deus. E aí então, brilharmos levando as pessoas para Deus. Agora, quando invertemos a prioridade e queremos nos projetar, isso é sutil, gente. Muitas vezes a gente acha, não, eu estou lá para projetar para poder levar Jesus. Glória a Deus, mas para Deus não dá para enganar. Eles são do coração e provavelmente lá nos mínimos lugares da nossa alma que a gente não consegue acessar. E às vezes algumas coisas não acontecem porque, na verdade, nós invertemos as prioridades. O reino de Deus não está em primeiro lugar. É isso que a gente precisa reconhecer. Então, quanto mais a gente vai se desapegando das coisas desse mundo, melhor fica. Porque tudo aqui nessa vida vai passar. E tudo aqui nessa vida não supre a gente por completo. Tudo que a gente buscar aqui nesse mundo vai ter um tempo de validade. Tudo. Até casamento tem tempo de validade. Porque é até que a morte separe. Até casamento tem prazo de validade. Então tudo aqui passa. Então, não vamos ficar colocando em primeiro lugar as coisas desse mundo aqui, as coisas que se veem. Vamos colocar em primeiro lugar as coisas que não se veem, que são eternas. Que assim isso fique grudado no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Que quando algumas coisas quiserem tomar o lugar de Deus na sua vida, o Espírito Santo vai mexer aí dentro, vai falar com você, você vai sentir uma coisa estranha, vai ficar incomodado, a coisa não vai dar certo, tu vai ficar... Espírito Santo falando, hein? Lembra dessa palavra? Amém? Que ele vai começar a agir. E agora então vem ali os versículos 28 e 31. Ah, gente, Deus nos ajude. Dali, no mesmo Marcos 10. Vamos lá. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente,
casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Uma vez o Espírito Santo falou comigo sobre isso aqui. Isso aqui mudou minha vida. E você há de concordar comigo que a gente lê esse versículo 29 é difícil. Eu acho difícil. Porque quando fala de deixar aquilo que a gente gosta, deixar as pessoas que a gente ama, deixar os recursos que a gente tem, aquelas coisas que, entre aspas, nos trazem segurança financeira, quando fala sobre renunciar às coisas desse mundo que estão em primeiro lugar, é difícil. Mas eu vou falar uma coisa para você, vou dar um testemunho pessoal para vocês. Eu posso falar, em nome de Jesus eu posso falar. Eu sei o que é esse negócio aqui. Um dia eu tomei uma decisão. Eu pensei assim, eu creio na palavra e eu vou pagar para ver. Eu fiz esse pacto comigo e com Deus. Isso foi lá em 1996, na Vila da Penha, Rio de Janeiro. Eu fiz esse pacto com Deus e eu tomei essa decisão pessoal. E eu vivi isso aqui. Eu deixei casa, pai, mãe, irmão, trabalho, dinheiro, condição, tudo, por amor a Jesus. E eu criei nessa palavra. Eu falei assim para Deus, eu não sei como que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Não sei quando, mas eu sei que vai. O que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: quando nós não temos as nossas paixões desse mundo em primeiro lugar e colocamos Jesus, o reino de Deus, em primeiro lugar, tudo aquilo que a gente procura nas pessoas e nas coisas, a gente encontra nele. O problema é que a gente coloca essas coisas em primeiro lugar porque os relacionamentos, a casa, que é o conforto, a segurança, os campos, que são os meios de suprimento financeiro, quando a gente coloca a nossa confiança nessas coisas, a gente busca um resultado. Nós queremos ser amados, nós queremos ter as necessidades financeiras supridas, nós queremos ter os nossos sonhos realizados. Então tem vários objetivos em cada uma dessas duas áreas da sua vida. E aí a gente acaba colocando essas coisas em primeiro lugar. E muitas vezes essas coisas competem com o reino de Deus. E a gente não coloca em primeiro lugar o reino de Deus. Mas quando a gente se dispõe em colocar todas essas coisas em segundo, terceiro, quarto lugares, e colocar realmente o reino de Deus em primeiro lugar, nós somos testados. E aqui Jesus está falando assim, se você chegar nesse ponto de renunciar toda a sua vida, todas essas coisas que têm valor para você, coisas que estão em primeiro lugar, se você chegar nesse nível, você vai encontrar tudo isso aqui 100 vezes mais. Aquelas coisas que você encontra, o amor, a satisfação, ser completo, você ser feliz, ter vida, ter paz, você só encontra em Jesus, colocando Ele em primeiro lugar, de verdade. E colocar Ele em primeiro lugar se concretiza de várias formas, relacionado à família local, relacionado à sua vida individual na busca dele, e tudo mais. Então, é uma promessa de Jesus. Ele cumpre a sua promessa. Ele é fiel. Por que a gente não encontra o 100 vezes mais, muitas vezes?
porque em algumas dessas áreas nós não deixamos Jesus assumir o primeiro lugar. Não deixamos o reino de Deus assumir o primeiro lugar. Colocamos aquela área em primeiro lugar. Por mais que dissemos ou digamos que está em primeiro lugar Jesus, e ele não está. Então, uma palavra do coração de Deus para você nessa noite. E uma palavra, eu posso fazer uso dela, a palavra do pastor de vocês, para vocês, como filhos espirituais. Pode ter certeza que Jesus cumpre a sua palavra. Se você tiver fé, se você perseverar, se você continuar avançando, você vai encontrar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que você está procurando serão acrescentadas. Não ceda às coisas desse mundo. Vá para um outro padrão. O papo hoje aqui é outro padrão. O papo aqui é outro nível. Tem sido assim constantemente, né? Mas é por quê? Porque Deus quer levar você a outro nível de vida, não uma vida medíocre. E para fechar com chave de ouro, Lucas 9:62, que diz assim: Jesus respondeu, 9:62, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pedi para a Aline, para o Dick aqui, para o Miguel virem. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, ninguém que começa a andar no reino de Deus, ninguém que começa no trabalho, na labuta, ninguém que experimenta e olha para trás e começa, ou melhor, para. E quem para, fica estagnado. E aí não é apto para o reino de Deus. Então a palavra de Deus para você nessa noite: não retroceda. Avance de novo. Você parou, avance de novo. Não desista. Tem coisas nesse mundo tirando a tua energia, trazendo preocupação. Continue. Está trazendo medo? Manda embora o medo. Continue, avance. Não pare. Continue. Progrida. Busque crescimento espiritual. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. É uma atitude de fé. Ajuste a sua vida para encontrar a resposta para tudo. Tudo. Seja na área emocional, seja na área afetiva, amorosa, profissional, seja na área, os seus sonhos, seus projetos. Deus já sabe o que é melhor para você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, não a sua. Essas coisas vão ser acrescentadas, porque Deus é o maior interessado em que você sinta vida e paz, porque o que você busca na verdade nessas coisas é vida e paz, mas o reino de Deus é vida e paz, é vida no Espírito, é outro nível. Então exige sim de nós uma entrega completa. Eu quero pedir para você ficar de pé para nós orarmos. Exige de mim e de você uma entrega completa, colocar em primeiro lugar. Ajuste as tuas prioridades a partir de hoje, em nome de Jesus. Busque de verdade, em primeiro lugar, o reino de Deus e as suas justiças, e a resposta que você está procurando vai vir no tempo dele, porque ele quer que essa resposta venha, mas ele tem o tempo dele, tem o modo dele, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Nós vamos fazer agora uma oração de guerra. Que em nome de Jesus